Oi pessoal, eu sou Fátima Carvalho, estou aqui no Pet Art com Lamax para mais uma série de aulas de quilling. Quilling é essa técnica que a gente usa tirinhas de papel, vai rolando, moldando e criando uma porção de coisas. Já tem várias aulas aqui no canal, né? O pessoal está gostando, está acompanhando. E nessa série, uns exemplos de lembrancinhas. Então tem para bebê, tem um mini álbum, uma caixinha, e aí um pêndulo de estrela, então umas aulinhas bem legais. Hoje, para começar, esse cartãozinho aqui de bebê, com os pezinhos fofos aqui de bebezinho, que você pode tanto usar num cartãozinho de chá de bebê, numa embalagenzinha, quanto no batizado. Uma ideia muito fofinha para bebê. Aqui uma versão rosinha, né? Mas aí pode fazer no azulzinho, no amarelinho, no que preferir. Então hoje a gente vai usar muito o gabarito e no finalzinho o frisador aqui. A Lamax traz todas as ferramentas que a gente precisa para fazer o quilling, principalmente para essas pecinhas, né, mais diversificadas, com uns toquezinhos diferentes, então essas ferramentas ajudam muito. Então, para começar, tirinha, a Lamax tem inclusive as tirinhas, né, então tem tudo que você precisa para fazer o quilling, é só começar. Então aqui eu vou pegar aqui um papel estampadinho, quem tiver dúvida pode entrar em contato, perguntar no canal lá, mas é papel para scrapbook, tem diversas estampas, e aí eu achei uma super adequada que são de estampa de pezinho também, então ficou super combinando aqui com os pezinhos de quilling. E tem diversas estampas, não é muito difícil de encontrar, mas se tiver qualquer dúvida pode perguntar. Aí eu sobrepus aqui um liso, né, no rosinha, e uma outra sobreposição de um círculo aqui, que eu usei um copo, qualquer coisa, para riscar, e só para dar um destaque maior, tá? Essa sobreposição dá uma vida, né, no cartão. E aí eu vou colar aqui, não tem segredo, cola branca, então papel com papel é sempre cola branca, né, não tem dúvida. Centraliza aqui a parte lisa e depois o círculo branco. Tá? Então aqui não tem segredo, só cortei um 10 por 15, né, o cartãozinho, e aí dobrei aqui, ó, tá? E aí a gente vai para os pezinhos. Pezinhos eu vou usar uma tirinha. Vou enrolar. O quilling a gente sempre usa essa ferramenta aqui, que é a ferramenta para quilling mesmo, né, que a gente chama. Ela tem uma fenda aqui na pontinha, onde eu enrosco aqui e começo a girar, ó. Então vou enrolando, enrolando. E aí são dois pezinhos. Então no quilling, sempre que eu preciso de duas pecinhas iguais, do mesmo tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui no gabarito, ó. Então eu vou escolher o meu círculo aqui, que vai ser a base do pezinho aqui, ó, tá? Então para sair os dois pezinhos iguais, eu vou usar o mesmo círculo de medida aqui, ó, tá? Tirei do gabarito, vou colar a pontinha aqui, vou fazer uma gotinha, só que aí para dar esse formato aqui da planta do pezinho, eu vou dar um toquezinho aqui, ó, que é uma viradinha aqui, ó, como se fosse uma vírgulazinha aqui, ó, tá? Que é pra ficar mais no formato do pezinho mesmo, tá? Então aqui aí eu já tenho outro pronto aqui, do outro pezinho. Aí a parte de cima aqui, ó, ela é um pouquinho menor. Então, se eu usei uma tirinha pra parte de baixo, a parte de cima eu vou tirar um pedacinho aqui, ó, tá? Mais ou menos uns 4 dedos aqui da tirinha, tiro e vou fazer a mesma coisa, tá? Enrolo, enrolo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o círculo menor. Então, se eu usei esse aqui pra parte de baixo, eu vou usar o menor aqui para a parte de cima, tá? Isso vai me dar a proporção certa do pezinho. Se eu usar os dois do mesmo tamanho, a parte de cima vai ficar desproporcional. Isso você vai testando. Quando você vai criar a sua figura, você tem que testar. Então, né, coloquei lá, tô fazendo um ursinho. Fiz a cabecinha,
ficou grande, eu corto a tirinha. Ficou pequena, eu emendo as tirinhas, tá? Mesma coisa aqui, se eu quero um pezinho maior para enfeitar uma sacola, alguma coisa, eu vou ter que emendar tirinhas para eu ter um pezinho maior, tá? Então aqui, eu vou encaixar aqui. Antes de colar, eu sempre posiciono direitinho todas as pecinhas, tá? Pra não colar fora do lugar. Então, primeiro eu posiciono tudo, depois que eu vou colar. E aí eu vou pros dedinhos. Os dedinhos, eu preciso ir diminuindo os tamanhos aqui, tá? Que é como os nossos pés mesmo. Então, o dedão é maior, depois os outros dedos vão diminuindo de tamanho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a tirinha, vou cortar os 2 dedos maiores e eu já deixo os dois do mesmo tamanho para os 2 pezinhos, tá? Depois eu venho com um pouquinho menor e vou fazendo essa escalinha de tamanho aqui, ó. O terceiro um pouquinho menor e vou até o 5º dedinho aqui, ó. O último dedinho vai ser um tiquinho de papel só, assim que ele é bem pequenininho, tá? E aí não precisa nem de medir no gabarito, de tão pequenininho que é. Então, o dedão, que é o maiorzinho, eu vou enrolar e soltar um pouquinho, tá? Só o dedão, que é maiorzinho, que eu consigo soltar um pouquinho. Cola a pontinha, o quilling sempre pouquinha cola, tá? Pra não sujar o trabalho, ficar um trabalho com um bom acabamento, assim, sempre pouquinha cola. Sempre dá uma pressionadinha até colar bem, tá? Senão ele pode escapar. Então aqui, opa, então, até uma pressionadinha com a unha aqui, até colar bem, tá? Aqui eu já preparei todos os dedinhos, mas não tem segredo. O último, que é menorzinho, vou fazer aqui. Você não precisa nem soltar, tá? Eu vou só enrolar e tirar da ferramenta e colar a pontinha, porque ele é tão miudinho que não tem nem espaço para soltar, tá? É só colar mesmo. Então, aqui já estão todos prontos, eu vou colar. Como é que eu faço para colar? O quilling para colar, eu sempre uso... Vou pôr aqui no outro papel. Eu coloco um pouco de cola numa superfície. Pego a pinça, depois que eu posicionei aqui no cartãozinho onde eu vou colar, eu seguro com a pinça aqui, passo pela cola e aplico aqui, ó, tá? E dou uma pressionadinha pra fixar bem. Aí venho e vou colando todo o meu pezinho aqui, todas as partes do pezinho, tá? Não tem segredo. O tom dos pezinhos você pode fazer no rosinha, no azulzinho, no amarelinho, na cor de pele que você quiser, a cor da pele do bebê, do jeito que você preferir, tá? Aqui eu fiz num beijinho, na cor que tiver papel também, né? Que a gente tem papel de diversas cores, mas aí você pode criar o seu também. Aí aqui, vou colando os dedinhos. Cuidado para não ficar amontoado dos dedinhos e nem tão separadão assim, tá? Então você tem que achar uma posição que os pezinhos fiquem bem com cara de pezinho mesmo. A maior dificuldade é posicionar aqui para ficar bonitinho no formato de pé. E aí vou colando aqui os dedinhos, para esse aqui maior. Até chegar no menorzinho aqui, ó. Então, vou colando. O quilling tá, né, ganhando cada vez mais interessados, porque é uma técnica que você não gasta muito, você não precisa de tanto material, então você investe uma vez só nas ferramentas e depois você só precisa de papel e cola. Então, tem muita gente que tá se apaixonando aí pelo quilling, muita gente me perguntando sobre material, e a Lamax tem essa linha toda de material para vocês. Então é só começar a enrolar, que é uma delícia. Aí aqui, escapou aqui. Vou colando todas as partes do pezinho aqui, tá? O papel cola rápido, então é só dar uma pressionadinha aqui de leve que ele já
fixa bem, tá? E aí, pra decorar, eu vou fazer como se fosse uma fitinha. Como se fosse uma fitinha de gorgurão, que aí a gente cola em volta pra dar um acabamento mais bonitinho e finalizar a peça, tá? Então aqui, os pezinhos coladinhos. Aí a gente vai pra decoração aqui, tá? Da fitinha e do lacinho. A fitinha, pra imitar uma fitinha de gorgurão, que é aquela mais onduladinha, a gente vai usar o frisador aqui, tá? Frisador, que é essa ferramentinha bonitinha aqui, que a gente enrosca a tirinha aqui no começo e ela sai toda onduladinha do outro lado, tá? Então aqui a fitinha onduladinha aqui, né, que a gente frisou no frisadorzinho. E aí eu vou colar aqui na linha da parte lisa aqui, ó, tá? Como se fosse uma fita mesmo, ó. Meço aqui e aí só passa cola, tá? Acho que o maior exercício do quilling é a paciência mesmo, tá? É o capricho, porque não é difícil, assim. Até eu dou aula pra criança, desde criança até idosos, todo mundo dá pra fazer, assim. É só o exercício de concentração e paciência mesmo, porque você não consegue, é um trabalho que você não consegue fazer correndo, né? Tem que fazer com capricho, com carinho pra ficar bonitinho, bem acabado. Então aqui medi e vou colar a fitinha aqui como se fosse uma fita de tecido, tá? Aqui. Agora a gente vai pro lacinho. Lacinho, como é que eu vou fazer? Eu pego uma tirinha, eu posso enrolar na mão mesmo, assim, eu vou precisar de um anel, assim, ó. Então eu não vou usar a ferramenta, eu vou precisar de uma peça vazada, assim. Se eu não conseguir fazer isso na mão, eu posso usar uma embalagem de cola, um batom, alguma coisa cilíndrica que eu enrosco aqui pra me dar esse círculo vazado aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui na mão, mas vocês podem fazer, se não conseguir fazer isso na mão, eu dou uma brincada com a unha aqui pra ajudar o papel já a ter o formato que eu vou precisar. E aí eu vou puxando até o tamanho que eu quero, ó, tá? Aqui, vou juntando as partezinhas e até chegar num tamanho legal aqui pro meu lacinho, e aí eu fecho. Pressiono aqui até colar e eu vou ter um anel aqui, ó, tá vendo? Uma peça vazadinha, tá? Aí como é que eu vou transformar isso num laço? Eu vou pegar a pinça, vou juntar aqui no meio, ó. Só que eu não posso apertar as laterais aqui, senão ele vai achatar e não vai virar laço, tá? Então aqui, ó, eu deixo, só aperto no meio e deixo as voltinhas das laterais bem certinhas pra ficar com cara de laço, tá? Eu só aperto no meio e deixo as voltinhas das laterais, tá? Pra ficar com cara de um lacinho mesmo. Então, toda pro círculo, apertei aqui no meio, ó, tá? Aí eu vou pegar uma outra tirinha num tom mais claro e vou envolver essa parte aqui onde eu apertei, ó, tá? Vou fechar isso aqui, ó. Tá? Não preciso enrolar a tirinha toda, só umas 2 voltinhas aqui pra prender esse miolinho aqui, ó, tá? Como se fosse o nozinho do laço, tá? E aqui, vou fechar aqui, ó. Certo? Eu poderia usar ele assim, redondinho, mas ali, no exemplo que eu trouxe, eu dei uma vincadinha aqui, ó. Uma empurradinha aqui pra ele abrir mais e ficar mais abertinho aqui, ó, tá? Esse lacinho dá pra usar pra uma porção de coisas. Aí aqui eu colo e aí como se fosse a ponta da fita, eu corto mais 2 pedacinhos aqui do onduladinho e vou colar aqui como se fosse a ponta da fita caindo, tá? Então eu pressiono aqui
o lacinho. Espero um pouquinho, tá? Pra secar. E aí eu venho com um pedacinho da tirinha onduladinha que eu frisei e vou colar aqui como se fosse a ponta da fita caindo pra cá, tá? Essas tirinhas aqui você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ela é mais frágil, né? Tá sozinha, sem enrolar. Então, com mais delicadeza pra colar essa daqui, tá? Então, bebê sempre é um tema que tem muita saída, né? Tem desde o chá de revelação que as pessoas fazem agora, até o batizado. Então, tem muita coisa que as pessoas sempre querem lembrancinha, querem algum cartãozinho. Ou você vai visitar um bebê, você pode colocar junto com o presente. Então, acho que é uma ideia bonitinha aqui para bebê. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vem em breve com mais aulas. Sempre com projetinhos diferentes, né, para vocês irem treinando. E aí não esqueçam de curtir o canal lá, se inscrever para ficar sabendo sempre das novidades. E esse aqui hoje foi os pezinhos de bebê. Aqui espero que vocês tenham gostado.